Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Irmãos, vamos usar só versículos do livro de Gálatas, onde a gente vai provar que o apóstolo Paulo, Shaul Hachalia, ele não aboliu a Torá. Infelizmente, o livro de Gálatas ele é muito usado para dar suporte para essa ideia. Esses falsos teólogos, falsos profetas, eles gostam de pegar Gálatas, pegar alguns textos isolados e dar suporte para essa heresia que a lei foi abolida. A gente vai pegar aqui versículos, irmãos, e a gente vai estar explicando, e tá claro, tá nítido que o apóstolo Paulo em nenhum momento ele aboliu a Torá, ok? Só quem realmente não tem o Espírito Santo de Deus é que lê Gálatas e ele vê ali o apóstolo Paulo abolindo a Torá. Vamos ao estudo. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Logo, a Torá, a lei, é contra as promessas de Deus? O apóstolo Paulo pergunta e ele mesmo responde: de nenhuma maneira. De maneira nenhuma. Porque se fosse dada uma Torá que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela Torá. Olha que interessante, é tão simples entender isso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele faz a pergunta e ele mesmo responde, né? Logo, a lei é contra as promessas de Deus, né? E se ele quisesse realmente abolir a lei, se ele não cumprisse a lei, a Torá, era só ele falar, sim, é contra. Mas não, ele fala, de maneira nenhuma. Não precisa mais explicação do que isso, né? Se Paulo quisesse abolir a Torá, ele falaria sim, é contra. Mas ele disse de maneira nenhuma. Ou seja, jamais. Né? Jamais é a expressão mais forte de negação que a gente pode ver aqui. Jamais. Paulo ele tá gritando aqui, ele está dizendo a Torá, a lei, ela não é inimiga da promessa. O problema não é a Torá, é achar que a Torá ela vai salvar sem Yeshua. É isso, ok? A Torá ela aponta para o Messias, né? Que é Yeshua. A Torá, ela nos mostra os perigos que está lá na frente, ok? Agora, sem Yeshua, não tem sentido. Então é isso. O texto, o começo do versículo, ele mesmo se explica. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de maneira nenhuma. Ou seja, o apóstolo Paulo em nenhum momento ele está aqui abolindo a Torá no livro de Gálatas. Vamos continuar aqui. Gálatas 5:14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se Paulo quisesse abolir a Torá, ok? Se Paulo ele aboliu a lei aqui, por que ele manda cumprir ela 2 capítulos depois? Toda a Torá se cumpre. Presente, ele está falando no agora. Ele não diz que se cumpriu e acabou. Paulo ele cita aqui Levítico capítulo 19, verso 18. Ok? Ele resume, ele faz um resumo da Torá. Ele não cancela. Igual Yeshua fez em Mateus capítulo 22, verso 40. Desses dois mandamentos depende toda a Torá. Ok? Depende, ele está querendo dizer depende, não que desaparece, acabou o restante. Ok? Se eu digo que a minha casa ela depende de um alicerce, eu derrubo o alicerce? É óbvio que não. Eu sustento o alicerce. Então, está claro aqui no texto. Vamos ver aqui Gálatas capítulo 6, verso 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a Torá de Cristo, a lei de Cristo. Okay? É engraçado que eu já vi falsos profetas dizendo que essa lei de Cristo aqui é diferente da Torá. É incrível. O que sai da boca desses antinomistas, irmãos, é doutrina de demônio. Que lei é essa que ele está falando? Levítico 19:18. Amarás a teu próximo. O apóstolo Paulo Shaul Hachali, ele está citando Levítico aqui. E também Êxodo 23:5. Se vires o jumento do que te odeia caído, ajuda.
E Yeshua não inventou lei nova, ele viveu a Torá. Mateus 5,17, lei de Cristo, lei de Yeshua, lei do Mashiach, ok? Então tá claro aqui, tá claro. Paulo manda cumprir, né? Em Gálatas capítulo 6, verso 2, o que está escrito em Levítico 19, 18, em Êxodo 23, 5, e o que Yeshua falou em Mateus 5,17. Tá claro. Tenho certeza que esse estudo aqui ele vai ser um divisor de águas. Se vocês não querem viver a Torá, se não tem interesse nenhum, não vivam, mas não vão usar mais nunca o livro de Gálatas para dar suporte a essa heresia que sai da boca de vocês. Gálatas capítulo 3, verso 10 e 13. O que foi cravado não foi a lei. Olha que interessante isso aqui, ó. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei. Cristo nos resgatou da maldição pronunciada na Torá, fazendo-se maldição por nós. Irmãos, Cristo nos resgatou da maldição pronunciada na Torá. Não é que a Torá é maldita, mas ela pronuncia uma maldição para quem não cumpre os mandamentos, ok? É isso que as escrituras dizem. Se vocês pegar a Bíblia do David Stern, eu tenho ela aqui, mas é esse o versículo, senão vai demorar muito o vídeo. Gálatas 3,13, leiam na Bíblia judaica completa do David Stern. Se eu não me engano, é israelita também, diz. Então, a lei diz, né, obedece, né, tá falando sobre obediência aqui, né, e a maldição, tá citando aqui Deuteronômio 28, a maldição veio por quebrar a Torá, não pela Torá existir. Yeshua, ele tirou a maldição, a pena de morte, ok? Então, irmãos, tá claro aqui, tá claro. Tem também outro detalhe aqui que é de suma importância. Todos aqueles que são das obras da lei, aqui não é Torá, é aqueles que colocam as obras da lei. Quem não lembra dos escritos da caverna de Qumran, acharam lá livros escritos lá, obras da lei. Eram livros que tinham por intuito, objetivo, ajudar ao homem a entender a Torá. Os livros, obras da lei, realmente existem. Infelizmente, o copista, quando escreveu o livro de Gálatas, ele traduziu tudo por lei, mas o apóstolo Paulo, como Yeshua, eles sempre trataram de lei, ou melhor, de Torá, né? E dogmas e tradições, e halahot, que são as halahot. Só que onde está escrito halahot, colocaram lei. Onde estava escrito Torá, colocaram lei. Poucos sabem desse conhecimento, mas isso é uma verdade que está na Escritura. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender muita coisa. Gálatas, capítulo 2, versículo 15 e 16. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Yeshua, né? Qual é o problema aqui? Falsos irmãos, eles queriam obrigar Tito, né? Tito era grego, a se circuncidar para ser salvo. A gente já falou sobre isso aqui, ok? Tinha pessoas que não tinha por objetivo guardar a Torá, mas tinha por objetivo o legalismo. E tinham pessoas que estavam na sinagoga, que eram gentios, que não tinham conhecimento, e aqueles outros que iam chegando, né, eles já queriam ali forçar a circuncisão. Ok? Atos 15:1 confirma: se não circuncidares, não podeis salvar-vos. Paulo ele fica nervoso com isso, né? O erro não era simplesmente guardar a Torá, era usar a Torá como um passaporte para ir para o céu. Então Paulo diz, né? Justificação é pela fé. Depois de justificado, aí você anda na Torá por amor, né? Tá claro isso? Tá claro. Então, se eu aceito o Mashiach, eu reconheço ele como Yeshua, eu quero os mandamentos dele para minha vida. É isso. Gálatas capítulo 4, versículo 21.
Lê o versículo 21 aqui, diz assim: Dize-me, os que quereis estar debaixo da Torá, da lei, não ouvis vós a lei? Paulo ele usa a própria Torá aqui, né? Ele usa a Torá para rebater os legalistas. Se ele aboliu a lei, usaria a lei como argumento? Ele fala para quem quer estar debaixo da lei, né? Debaixo da condenação por tentar se salvar pela obra, né? E responde com a lei, né? Com a lei. Aqui, ó. H é igual Sinai, escravidão, por tentar sem promessa. Sara é igual a promessa, Jerusalém de cima. Quem tem promessa obedece por amor, não por escravidão. Então tá claro aqui no texto, irmãos. Ok? Depois os irmãos leem Gálatas 4, do 21 ao 31. Então, irmãos, Gálatas 3, 21, né? Leia contra a promessa de maneira nenhuma. Né? Paulo, ele não está em nenhum momento aqui abolindo a Torá. Gálatas 5,14, toda lei se cumpre, ama o próximo, ele manda cumprir, ele não manda cancelar. Gálatas 6,2, cumpris a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? A Torá, né? E Yeshua só viveu a Torá. Gálatas 5,17, eu não vim abolir a Torá, eu vim cumprir e trazer um pleno conhecimento da Torá para vocês. Né? Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição pronunciada na Torá. A Torá não é maldita, mas ela pronunciava uma maldição para quem não cumpria os mandamentos. Ela avisa de forma antecipada. Como é bom isso, né? Quem não queria ter um aviso de forma antecipada, né? O que o apóstolo Paulo está combatendo aqui é a salvação por obras e não por obediência, né? A palavra do Eterno por amor. Então é isso, irmãos. Tá? O apóstolo Paulo, em nenhum momento, não existe nenhum versículo em Gálatas que o apóstolo Paulo está combatendo a Torá. Ok? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Isso aqui está claro nos textos, irmãos. Ok? O apóstolo Paulo, se ele aboliu a Torá em Gálatas, porque ele manda cumprir a lei no próprio livro de Gálatas. Né? Vamos ler aqui só para a gente finalizar. Gálatas 5,14. Né? Gálatas 5,14, o que ele diz? Né? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ele está mandando cumprir a Torá, cumprir a lei, cumprir os mandamentos do Eterno. Shalom, shalom. Espero que esse versículo aí seja abençoador, seja um divisor de águas e agregue conhecimento para a tua vida. Irmão, se você vê algum pastor, teólogo, seja lá o que for, ensinando que a lei foi abolida, sai de perto, irmão. Sai fora. Isso é doutrina de demônio. Shalom.